Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Estamos aqui hoje para falar do jogo que acabou agora, em instantes. Bahia 0, Corinthians também 0, pelo Campeonato Brasileiro. Fomos até Salvador e voltamos com um ponto na bagagem. Para quem não viu o jogo, pode ter sido até um resultado bom. Para quem viu o jogo, é certeza que pelo que a gente jogou, foi um resultado espetacular. O jogo de hoje do Corinthians foi horroroso. Horroroso. Não criamos praticamente nada e demos muitas chances para o Bahia. Claro, o Bahia não traduziu quase nenhuma em chance real de gol, foram muito poucas. Mas se a gente tivesse pegado um adversário um pouquinho mais capacitado, jogando essa bolinha que a gente jogou hoje, teríamos perdido. Foi um jogo ruim, muito ruim, um jogo duríssimo de assistir. Mas enfim, voltamos com esse ponto e agora é focar 100% na Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o jogo, né? Tentar dar uma esmiuçada nessa partida, mas vai ter muita pouca coisa para falar, gente. O jogo foi ruim de verdade, quem assistiu sabe. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda aí, por favor, é muito importante vocês fazerem isso. E deixa o comentário de vocês. Eu sempre tento responder, que é super legal. A gente consegue criar um diálogo e muitas coisas que vocês falam nos comentários, às vezes eu não percebi no jogo, e a gente vai trabalhando e vai melhorando o canal. Eu e vocês vamos fazer esse canal ficar melhor e se tornar um dos canais que fala de Corinthians aí, porque a galera curte. Começando a falar um pouquinho sobre o jogo. Vamos falar primeiro da formação inicial, da escalação inicial. O Vanderlei Luxemburgo hoje ele foi com um time com 5 caras na defesa, com o meio de campo mais povoado e só com o Yuri lá no ataque. Primeira coisa que o primeiro levantamento que a gente tinha do jogo hoje era: será que o Vanderlei vai com força máxima ou ele vai poupar, vai mesclar, visto que terça-feira a gente tem o primeiro jogo da semifinal contra o São Paulo. O momento que o Corinthians está, isso agora é a minha opinião, o momento que o Corinthians está, se encontra no Campeonato Brasileiro ainda, não nos permite poupar para nenhuma competição, seja ela a Copa do Brasil ou até a Sul-Americana. A gente tem que entrar com força máxima, na minha opinião, para o Campeonato Brasileiro, porque é o lugar onde a gente corre mais riscos, né? É o lugar mais perigoso. Na Copa do Brasil, na Sul-Americana que for, às vezes você pode jogar mais fechado, jogar mais recuado, jogar às vezes por 1-0 ou até para levar para os pênaltis. No Campeonato Brasileiro você precisa somar pontos. Dito isso, ele entra com uma formação praticamente titular. Hoje a gente não tinha o Roger, que estava suspenso, então ele meio que adapta o time colocando um cara no lugar do Roger que não ia fazer a mesma função que o Roger. O time entrou com Cássio no gol, não há ala aberto, jogamos com 5 na defesa, então jogou Fagner, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. No meio campo ali, ele entrou com o meio campo mais recheado, podemos dizer assim. Ele entrou com 4 caras. Ele entrou com Juliano, que foi o cara que entrou no lugar do Roger Guedes, que era o cara que não vinha jogando como titular. Juliano, Fausto, Renato Augusto, Rojas e lá na frente o Yuri Alberto. Primeiramente, vamos lá, as minhas críticas para essa formação. Quando você joga com 5 na defesa, né, quando você joga com 3 zagueiros e os seus laterais se tornam alas, é interessante que esses alas, eles ataquem, eles cheguem, o time vai precisar, eles vão ter esse espaço, afinal de contas os corredores vão estar abertos. Quando você entra com o Fagner, dá para entender, porque hoje uma das principais virtudes, se não a única virtude do Fagner, é quando ele apoia. No restante ele tem deixado a desejar constantemente. Só que do outro lado, o Fábio Santos, hoje é claro que de todas as capacidades que o Fábio Santos tem, atacar é uma das piores. Atualmente o Fábio Santos é ruim praticamente em tudo, ele não consegue fazer praticamente tudo. Mas atacando ele é ainda pior. Então eu não entendo por que você não colocar o Bidu, que não é nenhum craque, que não é nenhuma unanimidade, mas que pelo menos quando precisar atacar, ele vai te entregar muito mais do que o Fábio Santos. O Fábio Santos atacando hoje era de dar dó. O Fábio Santos não consegue, você vê que ele chega na linha de fundo, ele está nitidamente morto. Ele está nitidamente cansado, que para ele sair da defesa e correr toda aquela lateral para chegar na linha de fundo, ou que seja para tabelar, criar uma jogada, ele não consegue. Então por que colocar o Fábio Santos de titular quando precisa de um ala, de um cara que vai apoiar? Já não entendi por isso. Segunda coisa,
Quando ele entra com o meio de campo mais povoado, eu, a princípio, gostei. Quando você vê os 4 caras, Fausto, Juliano, Rojas e Renato, você fala, não vai ser um time de contra-ataque, não vai ser um time de velocidade, mas vai ser um time que, quando tiver a bola, vai trabalhar essa bola no meio de campo muito bem. Vai ter o Fagner subindo de um lado, que vai auxiliar muito. É um time que vai ter o controle dessa posse de bola, que vai ter o meio campo que vai trabalhar a bola. E o que a gente viu no primeiro tempo foi totalmente contrário disso. Um meio de campo perdido, a bola não parava, quando eles tinham a bola, dificilmente saía uma troca de passes, e um primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo. Durante um certo tempo, as linhas, defesa, meio campo e o Yuri no ataque completamente espaçadas, o time não conseguia pressionar, o time não conseguia se defender. Foi tudo aquilo que eu achei que não seria com o meio de campo que a gente entrou hoje para jogo. Como eu disse, pensei que teríamos a bola, e em momento algum tivemos. Durante grande parte do primeiro tempo foi uma dificuldade tremenda para sair jogando. No começo do jogo a gente errou acho que foram 2 jogadas, quase na sequência numa saída de bola, que o Bahia criou 2 chances perigosas. Volto a dizer, se fosse um time melhor, talvez a gente já teria ido para o segundo tempo tomando uns 2-0, porque foi um jogo muito abaixo. Time perdido, time confuso, time sem conseguir criar. O principal, o time não conseguiu criar, não conseguiu agredir o goleiro dos caras. Eu não me lembro de uma defesa do goleiro dos caras no jogo todo. E no primeiro tempo não chegou nem perto disso. Nem perto disso. Tirando 10 minutos mais ou menos ali, porque o jogo foi o seguinte: até os 20 minutos do primeiro tempo, time completamente perdido. Errando passes, não chegava a bola nos atacantes, o Bahia tocava a bola como queria, chegava até a parte final ali do campo do Corinthians, até próximo da área, e não conseguia criar chances claríssimas de gol. Criava chances, a bola ia, mas não era nada de, meu Deus, que loucura. Mais ou menos dos 20 aos 30, o Corinthians começa a pressionar mais a saída de bola do Bahia, e com isso consegue colocar o Bahia em dificuldades. Porém, o Corinthians, por conta própria, não consegue criar jogadas, não consegue dificultar o jogo do Bahia. E aí, dos 30 até os 45, o Corinthians volta a ter dificuldades, volta a ficar muito ruim, e fecha o primeiro tempo numa nota, 3, 4, no máximo. Jogo muito ruim. Hoje, no primeiro tempo do Corinthians, não teve um cara que deu pra você falar assim, que partida, que jogaço desse cara. Jogou muita bola. Pelo menos a minha opinião. Até a nossa defesa, até o Murilo e Bruno Mendes, perdendo algumas bolas, espanando com algumas outras bolas, não passando segurança. Hoje a gente percebeu que o Gil ficou muito mais exposto, e o Gil é outro cara que eu não entendo jogando. Tanto o Gil quanto o Fábio Santos são os principais caras que eu não entendo. Por que não repete os 3 zagueiros que jogou contra o Universitário? Bruno Mendes, Caetano e Murilo. Hoje o Gil teve que ser mais acionado e nitidamente mostrou que para ele não dá. Mas enfim, eu não sei o que esses caras fazem pro Vanderlei, que fica sempre colocando eles. O time volta pro segundo tempo e volta com 2 mexidas. Ele tenta mudar o que não deu certo. Tira o Fagner e tira o Juliano, coloca o Juan e o Watson. Desse jeito ele puxa o Bruno Mendes para a lateral e coloca o Juan no meio campo. Muda muito pouco, para falar a verdade. O Corinthians melhora um pouquinho, mas mesmo assim o jogo ainda é muito ruim. A bola não fluía, o jogo não fluiu. O jogo do Corinthians hoje não fluiu, o time não foi bem. Vanderlei mexe no segundo tempo, não flui. No decorrer do segundo tempo, ele coloca o Biro, o Caetano, o Maicon em momentos diferentes. Tira Renato, tira o Fábio Santos, que não era nem para ter começado, e tira o Rojas, que sai machucado. Uma jogada na linha de fundo, o Rojas vai fazer um cruzamento, o zagueiro trava, eu acho que foi até escanteio. E nessa jogada ele meio que torce o tornozelo. Ele tenta voltar para o jogo, mas logo na sequência sai uma lesão no tornozelo, já começou o tratamento com gelo no próprio banco de reservas, mas fica a dúvida. Será que vai estar disponível para o jogo de terça-feira? Qual será que foi a gravidade da lesão? A gente não sabe, vai precisar agora das informações dos médicos, dos fisioterapeutas, da equipe médica do Corinthians, para a gente ter uma noção de que se o Rojas vai para o jogo de terça ou se não vai. Mesmo com a lesão, eu volto a repetir, não achei errado o Vanderlei Luxemburgo colocar esses caras para jogar. Não achei errado mesmo. O foco principal, o primeiro foco tem que ser o Campeonato Brasileiro.
tem que ser se distanciar dessa zona. Era um risco que corria, vamos torcer para que não tenha sido nada de ruim. E as melhores jogadas que o Corinthians fez no segundo tempo foram 3 contra-ataques puxados pelo Watson. Só que o Watson tem um problema seríssimo. Grande parte do jogo o Watson é meio burro, mano. Ele é meio burrinho, ele é meio lerdo o raciocínio dele. Porque o que acontece? Primeiro contra-ataque, o Watson puxa ele com Biro e Yuri Alberto junto dele contra um zagueiro dos caras. Se eu não estou enganado, era um zagueiro dos caras. Se não 2. Ali era claro, meu, abre os 2 caras e você tá com a bola. Você vai ter ou vai sozinho ou toca pros caras. Na minha opinião, erra Adson e erra Biro. Porque o Biro não dá opção nem pelo meio e nem pela ponta. Porque o Biro fica numa posição difícil de receber a bola. Dava para ter dado o passe pro Biro? Dava, mas era um passe mais difícil. E ele não puxa o zagueiro na diagonal. O Watson carrega. Quando ele tenta fazer uma jogada, ele perde a bola. Em 2 outros contra-ataques, a minha crítica pode ser o seguinte. Toca a bola mais rápido. Entende um bagulho que eu sempre ouvi e é a mais pura verdade. No futebol, a bola tem que correr, não você. Não o cara. Por que os caras diferentes eles são tão diferentes? Porque a bola chega nele, ele já dá um passe pro outro cara e se movimenta sem bola. O Watson ele pega a bola e ele conduz. E os caras, os jogadores do Corinthians passando e ele conduz. O zagueiro dos caras vem e mata, faz a falta. E faz a falta pra quê? Pra amarelo. A primeira falta nítida pra amarelo, burrice do Watson porque não toca a bola rápido. Uma segunda falta num outro lance, num outro contra-ataque mais forte, poderia ter vindo um vermelho, mas também só resultou num amarelo. As duas viraram bolas aéreas na área que não deram em nada. Então a minha crítica pode ser a seguinte: pensa um pouquinho mais. Se você tocar a bola mais rápido, a jogada flui. Você não precisa carregar a bola até a entrada da área para dar o último passe, para dar a assistência. Trabalha essa bola rápido, você tem apoio. Mas o Adson parece que não pensa e sofreu. E 3 contra-ataques ele jogou fora, na minha opinião, por burrice. Dessa forma, o Corinthians termina um jogo muito ruim, um jogo péssimo, um jogo horroroso, um jogo onde o 0-0 pra gente é excelente, visto que a gente jogou. O Bahia poderia ter feito gol, teve uma última bola lá claríssima de gol que o Fausto Vera tirou em cima da linha, mas de um modo geral, um jogo abaixo de todos os jogadores do Corinthians. O melhor hoje, tomou uma nota 6. O melhor, e eu não sei nem te dizer quem foi o melhor. Foi todo muito, muito mal. Renato, Rojas, Fausto, Yuri, todo muito, muito mal. A defesa, ninguém jogou bem, na minha opinião. E dessa forma a gente empata, soma mais um ponto e agora vai enfrentar o São Paulo. Quem sabe já podendo fazer um ótimo resultado ou não. Enfim. É um jogo de mata-mata agora contra o São Paulo, é um jogo difícil. Vamos ver se o Rojas vai se recuperar. Uma certeza é, Roger Guedes volta. Roger Guedes voltando, vamos ver como é que o Luxemburgo vai montar esse time. Se a gente vai com um time com 4 na defesa mesmo, ou se a gente vai com 5 zagueiros. Não sei, mas logo a gente volta com um vídeo para fazer a análise pós-jogo e na torcida por um bom resultado. Se tudo der certo, uma vitória elástica, para dar uma segurança para o jogo da volta. Até lá, vamos acompanhando as notícias e qualquer novidade mais importante, eu trago aqui um vídeo rápido para a gente falar sobre. Um abraço para todo mundo que chegou até aqui, agradeço a todos vocês, uma ótima noite e vai Corinthians!